Olá, boa noite. Vamos chegando. Deixa eu tentar fazer algo aqui que não dá. Precisava de marcar, fixar comentário, consegui. Deixar o texto já marcado. Olá, boa noite. Opa, Jefinho, Roberta, Luana. Vamos juntos mais uma vez para matar a saudade. Oiê, olá Gabi, saudade, Deus te abençoe, tudo bem? Tô lavando vasilha e vendo a live, fala Senhor. Ó, já tá no mistério, Jefinho, vamos falar disso hoje, sobre lavar vasilha. O impacto que isso traz na vida, na cultura familiar. Casamento, eu li algo esses dias que não me lembro nem quem que falou, mas ele disse que melhor do que ir para qualquer retiro, congresso, é lavar a louça. Né? Então já gostaria de deixar claro aqui que eu já lavei a louça hoje também, do café da manhã, do almoço. Né? E à noite é uma criança, vamos lavar a louça. Olá, Dani, Deus abençoe vocês. Saudade de todos, de fato. Né? Juliana falou que pastor carente, né, na última live, que não queria desligar, mas de fato a gente sente saudade, né, de afeto, de estar junto, né, a igreja, a família, a gente está sempre convivendo, né, sempre em pleno relacionamento, e quando isso não acontece, né, principalmente porque não é voluntário, né, não é, melhor dizendo, espontâneo, é forçado, a gente acaba sentindo mais saudade ainda. Se não lavar a louça, já sabe, né? É verdade. Isso tá errado, né? Isso tá errado. Essa questão de lavar a louça aí forçado tá errado. A gente tem que seguir o amor, né? E a gente vai estar falando sobre isso. Alguém pregou aí que Adão estava sozinho e dormia enquanto Eva estava sendo feita. Quando Eva está pronta, quando Eva está pronta, Adão acorda. Né? Então ela diz que para os homens estarem prontos, as mulheres têm que acordar. E vice-versa, né? Mas enfim, vamos falando aqui só mais uns minutinhos até que todo mundo chegue e a gente faça mais esse compartilhar, essa oração. Lava não para ver aí, ó. É por isso que a gente treina jiu-jitsu, né? Defesa pessoal, essas coisas, que se não lavar a louça não vai ficar ruim, né? Ai, ai. Boa, Ju, né? Duvido que você obriga, Luana, duvido que você obriga o Milão a lavar a louça, né? Homem armado, policial, fardado. Ai, ai. Vamos lá. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Confinamento? Comendo muito. Hoje eu já estava vendo uma receita de pão, né? E aí vamos inventando moda para comer. Não é isso, Léo? Léo da Fabi, né? Vamos inventando moda para comer e passar esse tempo. Ajuda sim, né? Lembrando que louça suja significa que tinha comida na mesa. Misericórdia. Vamos mudar de assunto, né? Falando de coisas que edificam, né? Vamos falar daquilo que de fato
agrega, né, nas nossas vidas. Chega de falar de lavar louça, pelo amor de Deus. Eu lavo a louça de manhã, de tarde, de noite. Eu vou começar a fazer jejum, né? Na verdade, falando em jejum, eu vi o Luiz Hermínio, né, lá do Mevan, de Santa Catarina, falando. Não sei se outros pastores também tiveram essa mesma proclamação nos últimos dias, mas ele tem falado já há alguns dias atrás sobre a necessidade de jejuarmos coletivamente, como Rainha Esther, como nos dias de, de travou, do homem que foi para a boca do peixe, Judas, Jonas, ó. Meu Deus, estou com a palavra na mente aqui bagunçando a história. Mas enfim, nos dias de Jonas, né, o jejum, essa proclamação chegou aos ouvidos do rei e ali todos, né, jejuaram, a Bíblia diz, até os cachorrinhos. Então, é um tempo de jejuarmos, irmãos, onde o jejum significa nós nos arrependermos, nós nos colocarmos no nosso lugar diante de Deus, né, e ali alcançarmos um lugar no Senhor. Então, é necessário nesse tempo a gente parar para ouvir a voz de Deus. É necessário nesse tempo a gente parar para se consagrar ao Senhor, né? Nós temos dito nos últimos dias, e eu continuo crendo nisso, que essa história de coronavírus, esse vírus, né, todo esse movimento, ele tem a ver com o agir de Deus, o mover dos céus na terra, para poder nos levar ao lugar que Deus quer levar, como um pai que corrige um filho, para que esse filho então se posicione adequadamente. Então eu creio muito nisso, que o Senhor está movendo, o Senhor está nos levando a um lugar de arrependimento, a um lugar de entrega, a um lugar de reconciliação, né? Vamos aí compartilhando para os amigos, e dentro de um minutinho a gente começa aí esse compartilhar. Eu já deixei o comentário fixado, um comentário meu aí, Romanos 8, 31 ao 39. Todo mundo consegue ver esse comentário aí? Dá um retorno aí para mim. Sim? Não? Cadê? Todo mundo saiu? Cadê vocês? Fala comigo. O comentário que está escrito aí, Romanos 8, 31 ao 39. Ah, ok. Ok, Alba. Né, esse texto aí é o que nós vamos estar seguindo, né, hoje como texto fundamental. E aí, Brunão, Deus abençoe. Brunão está nos Estados Unidos ainda? Deus te guarde aí, em nome de Jesus. Nós estamos chique, a gente de tudo quanto é lugar do mundo, né, amigos? Juntos, né? Ah, agora sim, a resposta chegou. Então, assim, já vai abrindo sua Bíblia aí em Romanos 8, 31, para esse bate-papo nosso, para nós compartilharmos e tirarmos um tempo de edificação, né? No nome de Jesus. Deus te abençoe aí, Brunão. Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar antes de tudo, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar para que o Espírito de Deus te alcance. Nós estamos usando tecnologia, mas a oração ela segue, ela move a partir do nome de Jesus, do Espírito Santo de Deus, e é por ela que nós vamos estar orando, nos movendo, né? E o Senhor nos alcançando onde quer que nós venhamos estar, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para dar início a esse tempo. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, esse tempo de estarmos em comunhão através da tecnologia, mas também juntos, ó Deus, porque a expectativa nossa é no Senhor, na Tua palavra, na Tua visão, e isso nos une, ó Deus, a partir do Teu amor. Deus, a partir da esperança, da fé, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, nós queremos aqui nos colocar diante do Senhor nesse tempo, ó Deus, e em nome de Jesus, sermos edificados, sermos, ó Deus,
envolvidos no Senhor, ó Deus, para poder nos relacionar com a Tua palavra, com a Tua verdade, sairmos daqui em paz, ó Deus, alegre, Senhor, em nome de Jesus, e que assim o Teu Espírito já alcance cada uma dessas vidas, que assim o Teu Espírito já envolva esses corações. Eu declaro a paz do Senhor, ó Deus, a paz do Senhor que nos enche, preenche, ó Deus, que em nome de Jesus o Espírito do Senhor esteja nos movendo, Deus, a reconciliação, a restauração, nos edificando, Deus, para que venhamos juntos, ó Deus, estar nesse tempo, Deus, encontrando, Deus, a Tua vontade, encontrando, ó Deus, o querer do Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, cheio do amor do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude, é o que nós pedimos a Ti nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Boa noite, Aroeira. Boa noite, Camila. Boa noite, Sol. Alessandre, do Rio de Janeiro, minha ovelha volátil. Deus te abençoe aí, Ângelo. Vamos juntos, no nome de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Romanos 8, o texto que nós vamos estar compartilhando hoje, Romanos capítulo 8, verso 31, um texto conhecido, mas que eu creio o Senhor vai falar aos nossos corações nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos ler? Acompanhe aí na sua Bíblia, que eu vou acompanhando que eu vou lendo na minha aqui, na versão NVI, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Esse texto de Romanos, ele é bem profundo, e trata do amor de Deus, fala do amor de Deus, e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Olá, Ana Cláudia, Cristiano, Dário, tá junto aí. Amor de Deus, irmãos, é a essência, o fundamento de tudo é o amor. Então não existe nada tem valor se não for pelo amor do Senhor. A religião, ela não serve, e tudo que nós fazemos sem amor é religiosidade, é aquilo que o Senhor rejeita. Então nós precisamos de entender a simplicidade, mas também a profundidade, a largura, a amplitude do amor de Deus. Porque nós entendemos o amor de Deus, que é Pai, a partir da palavra dele, a partir das ações dele, não daquilo que nós experimentamos. O mundo simboliza o amor a partir de um coração e trata o amor como um sentimento. Mas a partir da Bíblia, a partir do texto que a gente acaba de ler e de tantos outros, a Bíblia deixa claro que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma atitude. O amor não tem como símbolo o coração, mas tem como símbolo a cruz, E a cruz revela entrega, revela sacrifício. Você e eu fomos chamados para viver, experimentar,
né? Nos encontramos com esse amor em Cristo e não só isso, somos hoje, a partir de hoje, então desafiados a viver, a cumprir esse amor. Onde a Bíblia diz que se nós não vivermos, se não praticarmos esse amor, não temos parte com Deus. Então nós precisamos de abrir o nosso entendimento para a questão do amor, porque amor, volto a falar, não é sentimento, mas amor é atitude. O símbolo do amor é uma cruz, o símbolo do amor não é um coraçãozinho, né? Não é aquela coisa juvenil, né? Adolescente, e o amor não é um sentimento, mas é uma atitude, e a essência daquilo que a Bíblia diz que é o amor é a entrega de Deus Pai. Ele vai dizer em João 3,16 que Deus, né, amou tanto, nos amou tanto, que entregou, que deu o seu único filho, né, por amor a nós, para que fôssemos salvos, para que fôssemos resgatados de um caminho de morte. O texto que nós acabamos de ler diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Meus irmãos, eu queria dizer que a gente precisa entender essa perspectiva do amor a partir do céu e não a partir da terra. Alguns tiveram relacionamento com os seus pais da terra, e os seus pais manifestaram um tipo de amor. Eles compreenderam o amor, eles entenderam uma expressão de amor falha muitas das vezes, né, com equívocos, com atitudes quebradas, amor que estava limitado. Muitos confundem amor com manipulação. Muitos vivem relacionamentos de manipulação achando que estão sendo amados ou estão amando, né? Mas o amor, ele tem uma essência. Lá em 1 Coríntios 13 ele trata dessa essência, e nós precisamos nesse tempo. Por que eu resolvi falar de amor hoje? Né? No domingo nós falamos sobre a necessidade não só de lembrarmos do Pai Nosso, mas lembrar de entrar no nosso quarto, orar em secreto, que o Pai nos ouve em secreto. Na terça-feira nós falamos domingo também sobre a questão dos tesouros do nosso coração, a necessidade de tirar coisas boas do nosso coração, mas há tanto coisas boas quanto ruins escondidas no coração do homem. Uns tiram bondades, outros não. Então a gente precisa de parar diante de Deus para uma revisão do nosso coração. Na terça-feira nós falamos sobre aquilo que é motivação do nosso coração, que a palavra de Deus ela julga. A Bíblia não são homens, não são pastores, não é a religião, mas a palavra de Deus ela julga as intenções e vontades do meu coração. Então eu preciso me dispor diante da palavra de Deus para que ela me faça uma avaliação justa, honesta, e me conduza então a um caminho de luz. E se eu estou na luz, onde o Senhor está, onde Cristo está, a comunhão à minha volta, né, os meus pecados, eu sou purificado dos meus pecados. Então nós precisamos de nos relacionar com esses fundamentos da palavra de Deus para vivermos bem nesse tempo, porque é um tempo de estarmos em intensidade de relacionamento, né, e muitas vezes sendo influenciado por tantas coisas, né, via redes sociais e por aí vai. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que nos fala sobre o amor, uma coisa fica clara da parte de Deus: o amor é entrega, né? E o amor ele vem para nos conduzir a um estilo de vida, a uma prática, né? O amor nos leva a um exercício constante de atitudes que vão nos fazer bem, indiretamente ou por consequência. Ou seja, eu exercito o amor com a minha esposa, como iniciamos, Jefinho, nossa conversa aqui hoje, lavando louça, né? Lavando a louça do café da manhã, do almoço. O exercício de lavar a louça é o ápice do amor dentro de um relacionamento matrimonial, né? Pelo menos por aqui isso fala muito, né? Então as atitudes de amor que nós temos quando nós deixamos o nosso lugar para poder satisfazer outros, para poder agradar a outros, para poder entregar a outros aquilo que vai suprir, né, o seu coração, a sua mente, para aquilo que vai satisfazer,
né, o próximo, nós estamos num exercício de plantio e certamente haverá uma colheita. Tá? E não por manipulação, volto a falar, mas numa expressão honesta, simples, né? Enfim, eu estou falando de lavar a louça, né? Crosspia. Eu estou falando de lavar a louça, mas tantas outras atitudes cabem, né? Mas o ponto aqui, queridos, é que o amor ele nos leva a uma entrega e nós precisamos desse fundamento no nosso coração nesse tempo. Vocês estão aí bombardeados por redes sociais, mídia, jornais, enfim, uma série de informações e as pessoas, elas, quem domina, quem movimenta a mídia já entendeu que o povo está em casa, ele está acessando rede social como nunca, está acessando as informações da TV como nunca. Então, a partir disso, o que nós temos aí? Guerras entre a mídia, entre as autoridades políticas, guerras entre políticos, entre instâncias de governo federal, estadual, municipal, partidarismos, guerra entre a igreja, guerra entre pastores, enfim, conflitos de todo tipo. E nós precisamos entender que o Senhor não nos chamou para isso, né? Nós precisamos entender que o exercício do amor, ele é oposto a isso, e quando se fala de sinais do tempo, tem um dos sinais dos fins dos tempos, dos últimos dias, que nós muitas vezes não consideramos, mas que é extremamente importante nós atentarmos, porque ele é gradativo, mas é altamente destrutivo, que é o esfriamento do amor, o esfriamento da fé, né? Todos esses conflitos, todo esse emaranhado de coisas aí, isso esfria, isso abate, né, as intenções do nosso coração, os no Senhor, o cumprimento. Eu não vou mais buscar o Senhor, não. Olha o tanto de conflito que tem por causa de perspectivas bíblicas, religiões, enfim. Mas nós temos que guardar o nosso coração disso. Provérbios 4, 23, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração de toda essa tormenta desses dias e entender que os fundamentos da palavra de Deus são invioláveis, né? O Senhor diz que quem pode ser contra você, quem pode ser contra nós nesse tempo, se é Ele, que se Deus decidiu, se Deus veio ao nosso encontro, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho. Quero voltar a ler esse verso de Romanos 8, para te dizer o seguinte, que a perspectiva de Deus em nos amar é de agir sem reservas, é de entregar tudo sem limites. Ele entregou o que havia de mais precioso, que era o seu filho, né? E ele entrega o seu filho por amor a mim e a você. Deus faz tudo, Deus te amou e ele fez tudo. A Bíblia está dizendo isso, que ele não só poupou, ele não poupou nem o seu próprio filho, mas ele diz que juntamente com ele, com Cristo e de graça, ele nos dá todas as coisas. Juntamente com Cristo e de graça, ele nos dá todas as coisas. E o que eu quero dizer com isso é que é um tempo de estarmos reclusos, é um tempo da gente estar meio que agoniado em casa, querendo liberdade, mas é um tempo de nos aprofundarmos no Senhor, no amor do Senhor. E aí é um tempo de nós nos dedicarmos à palavra de Deus, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, né, lance sobre o Senhor as vossas petições diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem cuidado da sua vida. É Ele quem cuida de você. E desde quando Ele movimenta os céus, trazendo Cristo à terra, Ele está dizendo que isso vem com um conjunto de coisas, isso vem completo, isso vem perfeito para a minha vida e para a sua vida, onde todas as demais coisas que nós necessitamos, elas estão à nossa disposição a partir de um relacionamento genuíno com Jesus, com o Senhor. Então, a coisa vai aprofundando, e ele diz que ele traz 4 perguntas, né? E Paulo responde essas 4 perguntas, né? Mas uma delas ele diz: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós.
nós recebemos Cristo para morrer pelos nossos pecados, nós recebemos Cristo, junto com Cristo, liberdade, restauração, recebemos junto com Cristo paz, alegria, recebemos junto com Cristo nova vida, nos tornamos nova criatura, estamos vivendo um processo de desenvolvimento da fé, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento do nosso caráter, da nossa integridade. E aí a palavra diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, né? E ele vai descrevendo uma série de perturbações, de coisas que não são pouca coisa, não são simples ações, né? Mas é uma série de coisas que sobrevêm sobre o homem, né? Diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo, é o que o texto diz. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem que pode separar você do amor de Deus? Ninguém pode separar do amor de Deus, nem a religião, nem nada, nem coronavírus, né? E aí nada do que nós estamos vivendo, nenhuma crise, nenhuma ameaça de crise econômica, de crise política, de ameaça de morte, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Eu estava lendo a respeito da última praga de 100 anos atrás, que foi que matou 50 milhões de pessoas, e isso foi em meio a um dos grandes avivamentos, né, que teve na história, que foi o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, que espalhou, né, o pentecostalismo o mundo afora. Mas naquele tempo os pastores entraram dentro das suas casas, as pessoas ficaram dentro de casa, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinham como se comunicar, né, há 100 anos atrás, mas eles ficaram em casa orando, né, e vários homens saíram para se tornarem missionários em outras terras, vários homens desses saíram para cumprir o chamado de Deus, porque foram impactados pelo poder do Evangelho, foram cheios do Espírito Santo e saíram mundo afora. Vários missionários morreram por causa da praga da época. E isso não tem a ver com pecado, mas tem a ver com o chamado do Senhor. Morrer para nós é lucro, né? Morrer para nós é ver a obra de Deus se completar, né? E viver é Cristo. E quando viver é Cristo, viver passa pelas marcas, né, do nosso chamado. E aí ele diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação do coronavírus? Será a angústia de ficar dentro de casa? Ou a perseguição das coisas que acontecem por aí? Ou fome, né? O medo da fome que muitos têm passado já, inclusive hoje, levamos uma cesta básica para uma pessoa que trabalha de serviço manual, prestando serviço na rua, e já há alguns dias não tem trabalhado. Enfim, levamos um alimento para ela, e aí tem várias pessoas à sua volta, inclusive abri uma aspas aqui para isso, várias pessoas que você sabe, talvez sua manicure, um pedreiro, enfim, alguém que depende de produzir autônomo, né? Por mais que vai ter o recurso do governo, aí, os R$600, mas você pode fazer algo também. Então, pare um pouquinho nesse tempo para poder ajudar outras pessoas, né, com um pouco, divida o que você tem. Né? Eu achei tremendo que algumas pessoas me procuraram: pastor, sabe de alguém que está precisando de uma cesta básica? Né? E me perguntou ontem, hoje já apareceu uma pessoa, né? E graças a Deus nós tínhamos aqui para poder assistir essa pessoa. Mas enfim, nós estamos vivendo tempos difíceis e a tendência é que a fome bata na porta de algumas pessoas. Então é um tempo de igreja se posicionar, um tempo de nós apurarmos o que realmente é o amor de Deus, porque mas se eu tirar da minha casa, será que não vai faltar para mim, para eu ajudar outro? Se você tem o suficiente para esses dias, né, ajude a outros. Isso é o exercício do amor. E Jesus disse: estive com fome, né, e vocês não me deram de comer. Né, ou alguns, né, na perspectiva da palavra dele, ele diz que alguns o supriram. Então, quem supre a um dos pequeninos está fazendo a ele. Então, exercite o amor, ajudando aqueles que talvez estão passando dificuldade, né, nesse tempo. Voltando para o texto, ele diz
sobre fome, nudez, ou perigo, ou espada, né? Enfim, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, por que eu venço o perigo, a fome, nudez, espada? Por que eu venço todas essas coisas? Eu venço porque ele me amou. Eu venço porque ele não só me amou, e por isso que eu tenho aqui, reservei esse tempo para falar que o amor é mais do que um coraçãozinho, é mais do que um sentimento, mas o amor é entrega, e esse Deus diz que ele te amou, e ele não só te amou, mas ele trouxe toda uma provisão para a sua vida, para que nada te falte. Então acredite nisso, creia nisso. Se você é um amado de Deus, se você está envolvido nesse amor, ele trouxe sobre sua vida também os cuidados, ele trouxe sobre sua vida também provisão, livramento, segurança, e nada pode separar nesse amor. E é um tempo, irmãos, da gente entender que o que há mais de valor não é o que está na terra, mas é o que há de vir, é o que está no céu. Esse tempo, mais do que nunca, é hora da gente entender que aquele que juntou tesouro, né, na terra, ele está limitado. Não adianta ter um super carro, não adianta ter condições, recursos para viajar para qualquer lugar do mundo que não tem avião direito, não tem aeroporto. Não adianta ter muitos bens para você ficar em casa com você mesmo e nada desfrutar. Enfim, é um tempo onde o que mais vale, e mais do que nunca, o que mais vale é o amor do Senhor. E entender esse amor e da perspectiva de Deus. Ele te amou, e não só te amou, mas junto trouxe todas as suas reservas, né? E aí, trazendo para o nosso ambiente familiar, eu ontem comecei a refletir sobre o amor. Ontem eu parei, comecei a orar, e meio que angustiado por causa de algumas notícias que eu estava vendo do meio cristão. E aí eu parei diante de Deus, eu falei: Senhor, o que nós precisamos, o que nós precisamos? E comecei a orar nesse sentido. Na minha devocional eu fiquei orando nesse sentido, e me veio essa palavra ao coração, esse entendimento do amor de Deus, essa necessidade de abrirmos a nossa visão para o amor de Deus, que é profundo, que é amplo, que vai muito além. Então, abra o seu coração, abra sua mente, o seu entendimento, porque o amor de Deus não é um sentimento que te leva para uma religião. O amor de Deus é uma obra completa que tem um começo, meio e uma eternidade, né? O amor de Deus nunca acaba. Passarão céus e terra, mas o amor de Deus, ele prevalece. A única coisa que nós levamos para o céu da terra é o amor. Enfim, é um tempo de nós pararmos e refletirmos sobre o amor. Quando no início aqui eu coloquei o texto de 1 Coríntios 13, que fala do que é o amor. Eu fiz há um tempo atrás essa dinâmica, né? E aí eu vou escrever aqui de novo. Mas não cabe, tem uma limitação, não vai caber o texto todo. Deixa eu ver o que eu faço aqui, me dá só um minutinho. Não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Eu fixei o texto de 1 Coríntios, do 4 ao 7. E é um dever de casa para você. 1 Coríntios 13, né? Capítulo 13, do verso 4 ao 7, que fala de maneira muito prática o que é o amor. O amor vai muito além de um sentimento, mas ele diz que o amor é paciente, é bondoso, não se inveja. O amor não se vangloria, não se orgulha, né? Ele continua nos outros versos falando do que é o amor, mas o que eu queria que você exercitasse e fizesse essa reflexão que eu fiz mais cedo, substituindo a palavra o amor, né? Substituindo a palavra amor pelo seu nome. Então ficaria: o Marcelo é paciente, o Marcelo é bondoso, o Marcelo não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Enfim, e pare para pensar se essa é a real atitude que você tem tido nesses dias. Sabe, você tem sido paciente, bondoso,
Vá aprofundar no significado dessas palavras. Você não se inveja, você não se vangloria, você não se orgulha. Sabe, nós temos problemas. Nós passamos, temos uma natureza, né, como vimos lá em Tiago no capítulo 4, que a razão das guerras e contendas que existem entre nós, elas estão nas paixões que estão em conflito dentro de nós. Ou seja, as guerras internas, elas vão para fora e ali afetam outras pessoas, afetam os nossos relacionamentos, né? Afetam os casamentos, o relacionamento pai-filho, enfim. As paixões, essa disputa entre o que é certo e o que é errado, entre o que agrada a Deus e o que agrada a carne, é isso que é a razão, essa é a razão das guerras que existem dentro de nós. E aí, quando eu paro para refletir no amor, eu percebo que a guerra acaba. Você quer acabar com a guerra do relacionamento conjugal, da criação de filhos e das demais coisas? Pare para pensar no que é o amor, pare para viver o amor, onde o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha. E quando nós continuamos a ler, né, 1 Coríntios 13, a gente vai percebendo que há um desenvolvimento, né? O Bruno até colocou aí antes, né, da gente falar do amor que tudo sofre, né, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí diz, no verso 5, o amor não maltrata, o Marcelo não maltrata, né? A Roberta não maltrata, a Luana não maltrata, enfim, você não maltrata, né? A reflexão, a dinâmica que a gente tem feito aqui é pegar 1 Coríntios 13, que fala sobre do amor, onde nós fixamos aí o primeiro verso, 4, e substituir o seu nome pela palavra amor e perceber se você é esse tipo de pessoa que vive esse nível de amor. É o que nós precisamos exercitar e trazer para a nossa dinâmica de oração, sabe? E tratar disso, buscar tratar disso, buscar ser inteligente, ser sábio, né? A Bíblia, nós falamos de prudência, né, na terça-feira, sobre sermos prudentes, aproveitarmos esse tempo da melhor maneira, tirando proveito real desse tempo. Já que estamos presos dentro de casa, vamos tirar proveito, né? E falando do relacionamento com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de busca ao Senhor, pare para pensar na oportunidade que você tem de se tornar uma pessoa melhor. Eu continuo crendo que ao final desse tempo de exílio, né, doméstico, de reclusão que nós estamos, nós sairemos pessoas melhores. Mas vai depender do que nós fizermos. Então, ser prudente, né, Provérbios 11:8, se eu não me engano, vai dizer que a sabedoria e a prudência, elas andam juntas. A sabedoria e a prudência caminham juntas. Então, ser sábio é saber colocar o conhecimento em prática, é saber dar destino ao conhecimento que você tem. E ser prudente é ser paciente, é ser longânimo, ter domínio sobre as questões para você ser justo, para você saber agir com justiça. Porque toda vez que eu tomo uma atitude precipitada, eu acabo sendo injusto comigo ou com alguém. Eu acabo caindo em injustiça, eu acabo assumindo um caminho de equívoco. Então, nós precisamos ser sábios e precisamos ser prudentes. A sabedoria, a Bíblia diz que Deus dá de graça, e junto com a sabedoria vem a prudência. O sábio, ele para poder refletir, o sábio ele para poder refletir sobre as suas atitudes, sobre quem ele é. O sábio ele tira proveito do tempo, como diz Efésios, ele assume uma posição de remir o tempo, né? Ou seja, de tirar o melhor proveito do tempo para chegar a algum lugar, para tomar algum destino. E aí, o que a palavra de Deus me orienta é que eu preciso me relacionar com o amor, e o amor é o Senhor. Eu preciso me relacionar e desfrutar de uma vida de profundidade em Deus. Até então que nós aprendemos foram atitudes religiosas. Até então que nós guardamos, e eu estou dizendo nós, eu estou generalizando, tá? Me perdoe se você não faz isso. Mas o que eu digo é que o grande povo de Deus na terra,
ele aprendeu a ser cristão dentro da igreja. Porque é terrível a quantidade de testemunhos que chegam, de maus testemunhos. E, irmãos, não estou aqui julgando ninguém, eu tenho as minhas falhas também. Mas o que eu quero te estimular nós precisamos nos relacionar com Deus de tal maneira que sejamos transformados nesse tempo. Né? Nós precisamos de quebrantamento nesses dias, precisamos de abrir nosso coração diante de Deus para encontrarmos uma vida de relacionamento com o Senhor que nos transforma, que faz de mim marido melhor, pessoa melhor. E aí o amor, ele diz que não se alegra com a injustiça. O amor genuíno, ele não se alegra com a injustiça. Ele não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Né? Nós falamos terça-feira quantas pessoas estão com rancor, com mágoa, ressentimento no coração. Entra no teu quarto, volta a falar e libera perdão em oração, e depois liga para a pessoa e libera perdão para ela, ou liga para alguém e peça perdão. Isso é o exercício do amor real. Né? Isso é uma vida em Deus. Isso é entender que Deus te amou de tal maneira que Ele te deu acesso a essa capacidade. Eu antes guardava ressentimentos, mas quando eu comecei a experimentar o amor genuíno de Deus, que não vem de um culto, não vem de um ato religioso, mas vem de um relacionamento com Deus, eu comecei a liberar perdão para as pessoas antes mesmo de estar em contato com elas. E nós precisamos disso, nós precisamos desfrutar disso, né, dessa vida livre. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor busca a verdade, cumprir, se dedica e se relaciona com a verdade. Né? E aquilo que todos, ou grande parte, conhece, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. Nós precisamos estar cheios desse amor. Né? O Leones botou aí, né, que estava preso, né, embarcado, preso, mas livre com Jesus. Né? E aí fiz isso terça, foi uma bênção, amém. Que bom saber que vocês estão cumprindo aí algo que eu tenho cumprido aqui, algo que eu tenho buscado fazer aqui, que o Senhor tem falado comigo, que nós temos compartilhado. É um tempo de nos voltarmos para o amor de Deus e fazer com que isso gere frutos, fazer com que isso nos faça crescer a partir do amor. 1 Coríntios 13, de 4 ao 7, ele diz de maneira prática o que nós devemos cumprir nesse tempo. Mas aí é importante e é fundamental nós nos voltarmos para isso. Né? Como é difícil ligar, mas depois vem a leveza. O importante é nos atentarmos para isso, né, Luana? A consequência do exercício do amor, ele gera um fruto que nada compra, que é a paz, né? Que é a tranquilidade, a libertação. Você se desprender de uma frustração, de uma dor, de uma palavra maldita, né? De uma crise. Isso é fundamental. Né? Amém, Clarice. Deixo já um abraço para os irmãos, né? Estão lá em São Paulo, mas breve vão voltar para Venda Nova, no nome de Jesus. Né? Brunão, Pedrinho, Deus abençoe vocês. Mas amém, irmãos. Nós precisamos de cumprir esse tempo, de nos dedicarmos a essa perspectiva. Eu não quero me alongar mais do que 1 hora, né? Como na terça-feira a gente estendeu. Então estou aqui me mordendo como um pastor para poder limitar o tempo, né? E falar aquilo que é objetivo, é prático e é para nós cumprirmos. Né? O amor, ele é a atitude. O amor fala de muito mais de fazer o bem ao próximo do que de priorizar você. Então, o amor na prática é priorizar o outro. Né? O amor na prática é trazer o outro à frente de você. Esse é o glória. É porque eu falei que vou acabar rápido, é porque nós abençoamos aí. Juliana já botou um amém em caixa alta, né? Mas enfim, nós vamos aí concluindo esse tempo. Domingo voltamos, né? Eu acredito que muitos vão estar no culto da sua igreja, na live, né? da sua igreja, se até então estivermos limitados a isso. Mas ore, né? Ore agora, vamos orar, vamos concluir esse tempo com oração. Se você tem motivos de oração aí, coloca agora. E é isso aí, Brunão, agora bora para a prática. Tem alguém que precisa de
de experimentar o amor de Deus através de você, alguém que você magoou, alguém que está ressentido, né? Abra agora o seu coração aí, liga para essa pessoa, manda um áudio no WhatsApp, mas diz, olha, eu queria te pedir perdão por isso, por isso, por isso, ou diga, eu quero te liberar perdão por tudo que você me fez, enfim. Faça, porque isso vai trazer um fruto que nada nessa vida pode comprar. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe, né? Leone está em Anchieta ou está embarcado? Enfim, né? Vamos aqui concluindo e orando. E domingo às 19 horas vamos estar juntos novamente, permitindo o Senhor, né? Com mais uma reflexão, um tempo de 1 hora, e nós aí vamos compartilhando a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar? Alguém aí tem motivos de oração? Algo específico? Vamos orar por esse momento específico que a nação está passando. Eu quero falar o que eu falei de novo no início aqui, que havia uma mobilização para que fosse proclamado um jejum a toda a nação. Né? E há um vídeo já correndo, né, do Bolsonaro dizendo que domingo é o dia do jejum. Se você crê, se você tem fé em Deus, domingo é um dia de você se separar diante de Deus em jejum. Então separe o seu tempo, sabe? Faça um jejum. Entenda que a nação inteira, a partir do presidente, está liberando uma palavra. Não é um decreto político, mas é uma palavra de alguém que está levantado por Deus como autoridade sobre sua vida. Ele está dizendo, é tempo de jejuar. Que no domingo todos separem um tempo de jejum. Que no domingo todo mundo pare diante de Deus para orar, para se consagrar e para clamar a Deus misericórdia. Leia Joel capítulo 2. Leia Joel capítulo 2 e faça uma reflexão sobre a essência desse tempo de jejum, a essência dessa oportunidade que nós estamos tendo, aquilo que nós devemos cumprir nesse jejum, que é, sabe, nos rendermos diante de Deus e entender que o pecado do outro, ele pode ser liberto dessas opressões, da consequência do pecado, que é a morte, a partir do seu arrependimento. Então ore pedindo, Senhor, perdoa os pecados da minha família. Senhor, perdoa os pecados da minha casa. Senhor, perdoa os pecados do meu estado, perdoa os pecados da minha nação. Sabe, a sua oração, ela vai cumprir efeito. Né? Então, vamos estar orando, né, pelos necessitados, Karine, com enxaqueca, orar pelos pais da Luana. As louças já foram, glória a Deus, Jefinho. E é isso. Mais algum motivo de oração? Para nós, então, concluirmos esse tempo. E aqui fica, então, como o Brunão falou, o desafio. Pegue 1 Coríntios 13, coloque ali o seu nome, onde está escrita a palavra amor. E ali você faça uma reflexão se você está no amor e se o amor está em você. O amor é Deus, o amor é Cristo. Né? E aí se dedique em oração para que diante de Deus você seja transformado, né? E encontre uma vida nova em nome de Jesus. O Júlio tem lutado contra um câncer. A Roberta está aí também, né? E Roberta, dá um testemunho, Roberta, rapidamente seu. Ela descobriu um tumor, né? Quase do tamanho de uma laranja na cabeça. E no dia que fomos orar por ela, o Senhor disse para que ordenasse fogo, para que aquele tumor fosse queimado. Né? E nós relutamos, mas obedecemos e passamos ali 2 anos, né, orando nessa mesma palavra. Né? E no início do ano passado, ela fez a tomografia e foi ver que o tumor estava do tamanho, né, de uma unha do dedinho, mais ou menos.
né? Ou seja, está cauterizado, está sendo queimado. Os médicos falaram, olha, se você tem fé, continue exercitando a sua fé, né? Então, vamos exercitar nossa fé, né? Amém. Aí, a Roberta chegou aí, né? E é um milagre vivo do Senhor, né? E graças a Deus isso está sendo queimado e em nome de Jesus, sem sequelas, ela vai testemunhar da grande obra do Senhor. Amém? Isso não tem a ver comigo, isso é o pacote dos céus na terra, né? Isso é o amor do Senhor por nós, né? Meio milímetro, 0,6 milímetros, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Vamos orar pela Vivi, família, né? Jesus faz milagres, irmãos, e isso não está em homens, isso está no nome dele. Então agora, né, vamos orar juntos no nome de Jesus e que o Senhor opere, né, na sua vida cura, restauração, libertação, que o Senhor mova sobre a sua vida, sobre o seu coração, e em nome de Jesus e por bondade e misericórdia, o Senhor alcance tantas outras pessoas que carecem, né, do seu toque de misericórdia. Quando a igreja se dispõe a orar, a igreja liga na terra, a igreja autoriza na terra, e aí o Senhor cumpre aquilo que ele tem a cumprir, que é o agir, o manifestar, o expandir do reino de Deus, alcançando vidas, tirando o pecado, tirando o pecador do lugar do pecado, tirando as enfermidades, tirando o medo, né, e revelando o verdadeiro amor. É a obra do Senhor, é o que o reino de Deus faz na terra, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Sol, da família da Soraya, em nome de Jesus. Vamos orar agora, Senhor. Nós entregamos a Ti esse tempo e o desafio, Deus, que está no nosso coração hoje de sermos transformados pelo Teu amor. É o que nós queremos, Deus, é nos envolver com esse amor. É o que nós queremos, Pai, é sermos transformados na medida do Senhor. Pai, quem nos julga é o Senhor. Quem nos avalia e nos leva, ó Deus, a um lugar melhor é o Senhor através da Tua palavra. E a Tua palavra diz que há um ambiente, há um nível para nós acessarmos, que é Cristo, há um padrão que é Cristo. E esse padrão fala de um coração transformado, esse padrão fala de uma vida transformada. Pai, por isso, alcança-nos, ó Deus, nessa hora, e em nome de Jesus opera, ó Deus, nos nossos corações. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor esteja alcançando aqueles que estão, ó Deus, mundo afora, debaixo de algum tipo de opressão, angústia, passando, Deus, necessidades, ó Deus, por causa, Deus, desse movimento que há na terra, desse vírus. Deus, nós estamos aqui orando porque cremos, nós estamos aqui orando porque sabemos que a Tua glória encheu toda a terra e o Teu poder move sobre todos os lugares, ó Pai. Por isso, alcança, ó Deus, as famílias, ó Deus, daqueles que aqui colocaram o nome, da Soraya, da Vivi, da Luana. Meu Deus, alcança aqueles que estão em necessidade nesse tempo. E em nome de Jesus, opera restauração, Deus, opera o milagre, ó Deus, do renovo. Opera, ó Deus, em nome de Jesus, vida sobre essas pessoas, meu Pai, a vida do Senhor, que ela corra, ó Deus, e alcance essas pessoas, trazendo paz, trazendo alegria, e ó Deus, que seja um tempo de restauração para as nossas vidas, um tempo de restauração do nosso caráter, ó Deus, um tempo de nos tornarmos mais pacientes, sábios, prudentes, verdadeiros, justos, meu Deus, em nome de Jesus, que o amor do Senhor venha invadir os nossos corações. E em nome de Jesus, meu Pai, creio, alcançaremos misericórdia no Senhor. Ainda, Deus, apresentamos a vida do Júlio, clamando ao Senhor por cura. Alcança ele, ó Deus, seja em Anchieta ou em São Paulo. Pai, nesse processo que ele tem vivido, livra-o do mal, meu Pai, que de forma poderosa, ó Deus, ele receba o toque do Senhor que traz cura, que de maneira poderosa, ó Deus, o mesmo Deus que cura a Roberta, que o Senhor cure, ó Deus, a vida do Júlio por misericórdia, meu Pai, que ele seja transformado, que ele seja regenerado, que o poder do Senhor o alcance, meu Pai, em nome de Jesus. Nós ainda oramos, ó Deus, pela vida daqueles que estão
trabalhando na saúde nesse tempo, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, ó Deus, fazendo segurança, ó Deus, nas ruas, os policiais. Meu Pai, pela vida daqueles que estão tomando decisões pela nação nesse tempo. Pai, freia o homem mau, meu Deus, abate aqueles que têm um coração perverso nesse tempo. Em nome de Jesus, revela a tua mão poderosa, Deus, sobre aqueles que vêm com injustiça, sobre aqueles que vêm com egoísmo, Deus, homens malignos, meu Pai, usando da autoridade, ó Deus, que receberam para oprimir, ó Deus, para dificultar a situação, meu Pai, e que em nome de Jesus se alcance, Deus, o presidente, ó Deus, aos prefeitos, ó Deus, dos ministros, ó Deus, as autoridades que operam debaixo deles, ó Deus, alcance os polícias em todas as áreas, ó Deus, a justiça, e que em nome de Jesus, meu Pai, isso esteja trazendo sabedoria sobre esses homens, para que eles saibam, ó Deus, agir no temor do Senhor, que eles saibam agir entendendo que o Senhor está no governo de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, clamamos, ó Deus, sabedoria e graça sobre esses homens, o livramento do Senhor, freia, ó Deus, a morte sobre a nossa nação, livra-nos, ó Deus, do mal, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a vida da Roberta e cumpre, ó Deus, a obra do Senhor na vida dela, sarando, ó Deus, de maneira definitiva e livrando a tua filha, ó Deus, do tratamento de todo esse processo, para que assim, ó Deus, ela caminhe firme e livre, em nome de Jesus, de todo esse mal. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui que acho que a Isadora quer fazer uma oração, minha filha. Traz Isadora, Juliana. Em nome de Jesus. Pessoal, nós vamos concluir agora. Nós compartilhamos aí a palavra. Eu vou tentar salvar logo mais. Você que chegou agora a assistir. Né? E vamos juntos, em nome de Jesus. Domingo, né, às 19 horas, vamos estar juntos compartilhando novamente. Deus te abençoe. Deus te guarde. Um grande abraço. Saudade de todos. Quer orar, Benício? Não? Benício acordou agora. Em nome de Jesus. Joel capítulo 2. Domingo, dia de jejum, leia Joel capítulo 2, né, quando ele fala sobre aquilo que precede o avivamento, que precede o Pentecostes, né, que se cumpre nos dias após Cristo. Você quer orar, filha? Você quer orar pelas pessoas? Então fecha o olhinho e faz sua oração, bem alta. Ora. Pai do céu, obrigado por toda Amém. Orou baixinho, mas orou, né, filha? Fala assim, a paz do Senhor. Deus te abençoe. A princesa aqui de casa, né? Pessoal, um abraço. Deus abençoe. Roberta, boa madrugada aí em Luxemburgo. Que Deus te abençoe, te guarde, a você e sua casa aí, em nome de Jesus. Né? E vamos juntos, domingo às 19 horas. Né? Fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço a todos. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Isso. Um abraço. Fiquem com Deus.